Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre o termo geral da PA, ou seja, o termo geral de uma progressão aritmética. Inicialmente, vamos considerar essa seguinte PA finita. Eu tenho os elementos 3, 6, 9, 12, 15, 18, certo? Onde, nessa PA, a gente consegue identificar alguns elementos básicos, que são o primeiro termo, que é igual a 3, o último termo, que é igual a 18, e a razão da PA, que é igual a 3 também. Por que a razão é igual a 3? Porque os termos vão aumentando de 3 em 3. Então, reparem, 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9, 9 mais 3 é 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Por que eu estou te falando sobre esses termos básicos? Porque são justamente esses termos que nos definirão a fórmula do termo geral da PA. Acompanhe comigo então. Vamos supor que eu tenho uma PA genérica, uma PA qualquer. Então, se eu já sei quem é o primeiro termo, o próximo termo é o primeiro mais a razão. Então vamos fazer aqui a comparação. Eu tenho aqui no caso o primeiro termo, que é 3. Se eu sei que a razão é 3, 3 mais 3 é 6. Ok. Para determinar o terceiro termo, ele é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão. Vamos verificar. Para achar o 9, é igual a 3 mais 2 vezes 3, que é a razão. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 3, 9, que é o terceiro termo. E assim a gente vai seguindo para cada um desses termos. O que acontece aqui então? O que a gente consegue reparar? Primeiro, para determinar qualquer termo, eu sempre vou depender do primeiro termo mais uma unidade a menos do que eu quero vezes a razão. Opa, calma lá. Como assim uma unidade a menos? Veja bem, se eu quero achar que o quinto termo, ele é igual ao primeiro mais 4 vezes a razão. Por que aqui vai ser 4? Porque 5 menos 1 é 4. Então repara também aqui comigo, olha lá. Eu quero achar o sexto termo. Quem é o sexto termo? É o primeiro mais 5 vezes R. Opa! Por que 5 vezes R? Porque 6 menos 1 é 5. E por que eu estou subtraindo 6 menos 1? Porque eu quero justamente determinar o sexto termo dessa PA. Então, analisando isso, o que a gente verifica? Que a gente consegue deduzir, então, a fórmula do termo geral de uma PA qualquer, seja ela crescente ou decrescente, ou até mesmo constante. Então, olha só, a minha fórmula me diz o seguinte, que a n é igual a A1 mais n menos 1, entre parênteses, vezes a razão. Vamos identificar aqui cada um desses termos. O AN é o último termo de uma PA ou o termo procurado. Como assim o termo procurado? Imaginemos qualquer PA infinita. E dessa PA infinita, eu quero saber quem é o seu oitavo termo. Se eu quero saber quem é o oitavo termo, então aqui eu vou procurar o A8. Se eu quiser saber quem é o 28º termo, aqui eu vou colocar o A28, ok? O A1, logicamente, é o primeiro termo da PA. O N é a quantidade de termos da PA ou o número de elementos, que é a mesma coisa. Detalhe importante, esse N está diretamente ligado com o N do AN. Como assim? Agora há pouco eu te falei que a gente poderia, de repente, determinar ou querer determinar o 28º termo de uma PA. Então, se eu quero achar o A28, esse N automaticamente também valerá 28. E o R é a razão da PA. Deixa eu te mostrar agora no exemplo como é que a gente pode utilizar a fórmula do termo geral para determinarmos um termo qualquer. Então, olha só, deixa eu escrever aqui para você. Vamos supor que eu tenha a seguinte sequência. Eu tenho 5, 10, 15 e uma PA infinita. Então, o que a gente verifica? Dessa sequência, onde eu coloquei apenas 3 termos, e não há problema nisso, a gente consegue identificar que o primeiro termo é 5 e que a razão também é 5, até porque 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15. Eu quero saber, então, dessa sequência, quem é o 50º termo, ou seja, quem é o termo A50. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na sequência desses números, eu quero saber quem é o termo que está em ordem na posição 50.
Então aqui, olha lá, eu vou utilizar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O A50, que é o que eu quero achar, logo então o n vale 50. Então o A50 é igual a 5, pois o 5 é o primeiro termo, mais 50 menos 1. Opa! Por que 50 menos 1? Justamente porque se eu quero achar o A50, automaticamente, reparem, o n vale 50. E esse n antes da igualdade é o mesmo n após ela. Então a gente vai ter 5 mais 50 menos 1 vezes 5, que é a nossa razão. E aí, olha lá, aqui pela ordem agora eu tenho que resolver essa expressão numérica. Nessa expressão numérica eu tenho adição, multiplicação e parênteses. Pela regrinha geral, nós devemos primeiramente eliminar os parênteses. E nesse parênteses eu tenho uma subtração. Então vejamos, 50 menos 1, logicamente, vale 49. Então nós teremos que A50 é igual a 5 mais 49 vezes 5. Opa! A nossa expressão numérica agora possui uma adição e uma multiplicação. Pela regra, quem manda entre essas duas operações sempre é a multiplicação. Então vejamos, aqui eu vou ter 5 mais o resultado da multiplicação de 49 por 5, cujo resultado vale 245. E finalmente, o 50º termo é justamente a soma de 5 mais 245, cujo resultado é igual a 250. O que a gente achou aqui então? Vejamos. Aqui eu tenho a PA, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim vai seguindo. Quando a gente colocar em ordem, o 50º termo é justamente o número 250. É muito legal você perceber aqui a utilização dessa fórmula do termo geral, porque vamos imaginar a seguinte situação. Tu tem lá o teu porquinho de economias, né? Tá guardando as moedinhas lá. Vamos supor que hoje você começa colocando R$1. E a cada dia que passa, você vai colocar sempre R$1 a mais do que você colocou no dia anterior. Então vamos lá, hoje você coloca R$1, amanhã você vai colocar R$2, depois de amanhã R$3 e assim sucessivamente. E aí tu quer saber qual é a quantia que você vai depositar daqui a 30 dias. Aí você utiliza para isso a fórmula do termo geral da PA, onde você vai conseguir determinar com isso a quantia necessária para você depositar no teu porquinho em 30 dias, tá? Então você verifica com isso que é importante a utilização dessa fórmula do termo geral da PA para determinarmos qualquer elemento, em qualquer sequência, em qualquer ordem. Tá bom, gente? Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui justamente o termo geral da PA, onde eu te mostrei aqui, como exemplo, uma PA, como a gente identifica o enésimo termo da PA e a necessidade da relação que existe entre o primeiro termo, a razão, e o termo que a gente quer. Te mostrei aqui também a fórmula geral da PA e a gente finalizou a aula resolvendo aqui um exemplo que é justamente descobrir o 50º termo dessa sequência. Fique à vontade aqui para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!